Está com a gente já o doutor Renato Kifuri. Doutor Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Renato, muito obrigado por atender o convite da Rádio Bandeirantes mais uma vez. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Sempre um prazer falar com vocês, aí os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor Renato, a gente pensou no seu nome em função dessa história aqui do Ministério da Saúde, que está excluindo crianças de 5 anos da vacinação contra a gripe, né, contra a influenza e também contra o sarampo, que é um plano de vacinação já de tanto tempo, né, aqui no Brasil. Se falou muito sobre isso, o senhor falou para a gente também aqui que o Brasil tem tradição, né, tem o know-how da vacinação. Podia ter tratado muito melhor, inclusive a questão da pandemia da Covid-19, não fez isso, mas depois que a coisa começou a acontecer, nós mostramos, os nossos profissionais da saúde mostraram toda a eficiência deles, tanto que em dado momento a vacinação realmente correu num ritmo desejável. Só que aí não adianta ter know-how, ter profissional de saúde competente se não tem a matéria-prima básica, né? Porque, segundo o Ministério da Saúde, o que fez essa decisão ser tomada de tirar as crianças de 5 anos da vacinação contra a gripe e contra o sarampo é simplesmente falta de seringa, doutor Renato. Aí fica difícil, né? Sem dúvida, esse é um retrocesso, né, numa conquista importante que foi o avanço do público-alvo vacinado que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Se nós olharmos para o número de doses aplicadas de gripe nas campanhas nos últimos 10 anos, a gente vem incorporando faixas etárias, incorporamos as crianças menores de 2, depois menores de 5, depois incorporamos os profissionais da educação, as crianças até 5 anos, depois de 5 a 6 anos, a ponto de hoje a nossa compra junto ao Instituto Butantan ser de 80 milhões de doses. Mais de 1/3 da população brasileira é vacinada todo ano contra a gripe, contemplando esses grupos mais vulneráveis. E qualquer exclusão, né, vamos tirar os idosos, vamos tirar uma faixa das crianças, vamos tirar os professores, vamos tirar os profissionais da saúde, isso é lamentável, porque nós gostaríamos que a vacinação estivesse já avançando, né, no caminho de uma vacinação universal. Mas, e o motivo, obviamente, não há nenhuma razão técnica para nós tirarmos as crianças de 5 a 6 anos, são questões, provavelmente, como o Ministério já próprio assumiu, operacionais, né? Não há seringa, não há agulha, nós temos aí campanha de Covid acontecendo para criança, campanha de sarampo urgente de ser feita também. Então, acho que essa combinação de muitas campanhas sem um devido antecipação, devido preparo, pegou alguns estados aí sem insumos mas eu acho que isso é reversível, viu, Agostinho? Eu acho que a gente, até o final da campanha, consegue esses insumos em compras emergenciais e volta a vacinar essas crianças. Vamos torcer para que isso seja superado. Mas o que, se não for, seria uma pena. Nós precisamos avançar na vacinação, como você bem disse. Não conseguir avançar num programa de vacinação por falta de sala de vacina, falta de seringa, de agulha, realmente é lamentável. Não tem dúvida, torcer e cobrar, né? Cobrar providências. Eu queria que o senhor explicasse, porque essa vacinação, esse plano de vacinação no meio do ano, acho que é no segundo semestre que ele acontece, né? Se eu não estou enganado. Ele atende tanto a influenza quanto o sarampo. Qual é a situação dessas doenças nessa faixa etária de crianças até 6 anos? Isso está controlado? Ainda é um perigo? É um risco a ser atentado? Como é que está a nossa situação nessa faixa, doutor? São duas situações bastante diferentes, né? A vacina da gripe, a gente faz campanhas anuais. Então, todo ano o vírus da gripe muda, a vacina precisa ser atualizada. A vacina 2022 já está sendo produzida, ela é 100% produzida no Brasil, depois de um acordo de transferência aqui para o Instituto Butantan, e a gente vacina nossas crianças menores de 6 anos anualmente aqui no Brasil, entre abril e maio, né, antes da temporada de maior circulação do vírus influenza. Então, essa campanha anual, abril, maio, influenza, todo mundo, junto com as crianças, os idosos, portadores de doenças crônicas, grávidas e tudo mais. A campanha do sarampo, ela é feita periodicamente, ela não acontece todo ano, não. Agostinho, a gente
conforme vai vacinando com o passar do tempo, vamos imaginar que em 2020 vacinamos com uma cobertura de 90%. Em 2021, nós deixamos 10% sem proteção das crianças que nasceram naquele ano. Em 2021 foi o ano da pandemia, nós tivemos um problema, tivemos uma cobertura de 70%. Aí a gente acumula mais 20% de crianças daquele outro ano sem proteção. Então, ao passar dos anos, a gente acumula suscetíveis anualmente, que quando a gente vê, já tem um monte de criança menor de 5 anos, as que nasceram em 2018, 19, 20, 21, 22, e que perderam a oportunidade de se vacinar, e esse acúmulo de suscetíveis que não foram adequadamente vacinados na sua época de vacinar, faz com que criemos uma situação onde a doença pode retornar, o vírus volta a circular. Então, essas campanhas de recuperação, que a gente chama, campanhas indiscriminadas, a gente chama todo mundo, oferece uma dose adicional para quem está em dia, recupera aquele que não tomou. Essa tem sido, vamos dizer, uma das principais estratégias no controle e eliminação do sarampo, que tem dado resultado. Assim, eliminamos o sarampo das Américas, perdemos essa certificação com o último surto, mas temos todas as condições de recuperar esse status de zona livre de circulação do sarampo. Para isso, nós precisamos aí o empenho de todos. E falta comunicação, né, Agostinho? A gente tinha uma época onde a gente fazia uma campanha e a gente tinha gente na televisão, tinha artistas, tinha influenciadores, todo mundo lembrando a população da importância da vacinação. Hoje a gente faz uma campanha, e se não é a ajuda de vocês aí da imprensa, nos auxiliarem a divulgar a campanha fica quase como uma campanha escondida, uma campanha secreta, onde ninguém nem sabe o que está acontecendo. Então precisamos falar muito disso mesmo, para continuarmos tendo nossas crianças protegidas. Aliás, bom, tudo isso assusta demais, né? Tudo isso assusta demais. Mas fica claro que não é só incompetência, o que já seria gravíssimo, já seria grave demais. Há uma estratégia, há um método por trás disso. Por mais incrível que pareça, a intenção é de fato esconder. Já ficou claro isso, né? Já deu tempo da gente perceber isso. É um plano mesmo para esconder esse tipo de coisa e fazer com que a população não note, não corra atrás, estimule o negacionismo também. Enfim, é assustador. Bom, mas doutor Renato Kifuri, pelo que o senhor falou, e essa sua colocação foi bem importante, quer dizer, esse ano de 2022, especialmente, tem esse caráter importante demais, porque ele vai tentar recuperar o que ficou perdido em função da pandemia, no caso da vacinação contra o sarampo, né, doutor? Exato, a gente já vinha nos últimos anos, de uma maneira mais lenta, percebendo um declínio, né, das taxas de vacinação no país. E por diversos fatores, o calendário ficou muito mais complexo, às vezes o número de idas à unidade de saúde é muito maior, todo mês tem vacina no primeiro ano de vida, as famílias hoje com receio de perder o emprego, por faltar no trabalho para levar filhos, e às vezes não encontra vacina, tem desabastecimento, os horários de funcionamento não atendem mais essa necessidade, os postos fecham em horário comercial, fake news, disseminação e o próprio sucesso das vacinas, né? As vacinas, ao fazerem desaparecer essas doenças, a gente perde essa percepção de risco que essas doenças tinham no passado. Antigamente ninguém atrasava a vacina do seu filho morrendo de medo que ele ficasse paralisado, que ele tivesse um sarampo, uma coqueluche. Hoje em dia essas doenças não fazem parte mais, felizmente, graças às vacinas, do cotidiano de nenhum de nós. Então, as famílias, os jovens mais novos, agora os pais são jovens e nunca ouviram falar dessas doenças, não percebem, né? Não tem essa percepção da importância da vacinação. E essa soma de fatores, esse é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil, vem fazendo com que o interesse pela vacinação venha diminuindo. É uma comunicação não tão fácil de ser feita mesmo. Você tem que vacinar, porque senão aquelas doenças que você nem conhece podem aparecer. Então, nós precisamos nos expressar melhor e fazer a população entender esse recado. Mas na pandemia houve um agravo nessas taxas de cobertura muito grande. As pessoas receosas de frequentar unidades de saúde, de circular com seus filhos, atrasaram muito seus calendários vacinais e hoje nós temos uma situação que já vinha no limite, uma situação muito agravada. Então, 2022, com a retomada, com a volta às aulas,
com o número de não vacinados que nós temos, o risco é real. Nós estamos vendo paralisia infantil, pólio, acontecendo em Israel, no Malawi, não naqueles países onde a gente sabe que ainda existe pólio, Afeganistão e Paquistão. Estamos falando de Israel, um país de primeiro mundo. Ou seja, o risco para nós aqui também de reintrodução de doenças eliminadas, controladas, como o sarampo, como a rubéola, como a paralisia infantil, o risco é real. Então, nós precisamos estruturar melhor, ou reestruturar nosso Programa Nacional de Imunizações, que ficou abandonado também na pandemia, toda a atenção foi dada à Covid, as vacinas de rotina foram esquecidas, temos vacinas vencendo no Programa Nacional de Imunizações, quer dizer, não utilizadas, compradas, vão ser descartadas muitas delas. Então, nós precisamos urgente de que o Programa Nacional de Imunizações seja recuperado, que a gente volte a ter campanhas de conscientização, que as vacinas voltem a ter o seu protagonismo na saúde, e não só infantil, né? A gente fala muito das vacinas das crianças, mas a vacina é para todos, né? Verdade, e eu imagino, para erradicar uma doença, é um trabalho de muita gente e a longo prazo, né? Para você erradicar, e assim que uma doença é erradicada, você tem que continuar com esse trabalho de manutenção, né? Não pode dar brecha. Mas eu imagino que, de outro lado, também, se erros sucessivos acontecem ao longo de algum tempo, a doença volta e aí começa tudo de novo, é assim? Ou a gente já parte de um patamar lá em cima? Não sei se ficou clara a minha pergunta. Se eventualmente começam a surgir casos, por exemplo, de sarampo, ou de rubéola, ou de pólio, como o senhor citou, a dificuldade para tentar atacar essa nova onda, ela é mais facilitada pelo estágio que nós já temos ou não? Ou começa tudo do zero, doutor? Não, sem dúvida, a gente, obviamente, a monitorização, a vigilância desses casos é fundamental para que a gente reconheça precocemente algum surto de pólio, de sarampo, para que a gente consiga bloquear e não deixar, eventualmente, esses surtos terem proporções de uma reintrodução de uma circulação. Então, o controle que nós temos hoje permite com que a gente, em situações como essas, de surgimento de poucos casos, a gente tenha ações de bloqueio, de controle, de contenção desses surtos. Então, a situação é muito diferente numa situação de absoluto descontrole que tínhamos na era pré-vacinal, por exemplo. Mas são conquistas, como você bem disse, né? Conquistas internacionais, são pactos com a Organização Mundial da Saúde. Aqui nas Américas, a Organização Pan-Americana da Saúde teve um papel crucial. Aí, o continente americano foi pioneiro na erradicação de várias doenças, da varíola, da pólio, do sarampo, de todas elas. E essa colaboração... E vamos conversar, e é isso mesmo que o senhor falou, é uma lógica toda torta de achar que a criança mais frágil, não sei o quê, pode ter algum efeito devastador da vacina. Eu não sei como é que essa história colou em muita gente, e aí nós chegamos num problema, o senhor falou e é verdade mesmo, essa constatação de que a população brasileira se vacinou apesar de tudo, isso é alentador, isso faz surgir uma esperança em cada um de nós. Mas também tem outro aspecto, né, doutor? Quem restou agora é quem não vacina mesmo. Vai ser duro convencer essa gente que sobrou. Ou por convicção, ou por receio. Essa gente vai ter que ser convencida de alguma forma que eu não sei qual é. E aí eu pergunto para o senhor, por exemplo, há uma resistência muito grande de você impedir que crianças acompanhem atividade escolar presencial porque não se vacinou, porque você não pode transferir para a criança a responsabilidade dos pais, é verdade. Mas em algum momento, alguma coisa mais definitiva, mais compulsória vai ter que ser imposta, ou não, doutor? Olha, eu acho que a saturação, esse fenômeno nós chamamos de saturação vacinal, né? Com a margem máxima que você consegue de vacinação. Aqui no Brasil, provavelmente, do público elegível, né, os maiores de 5 anos no momento, por exemplo, nós vamos atingir perto de 90% desse público elegível no país como um todo com uma dose, e cerca de 80% com 2 doses. É excelente, né? Nós temos 10% de recusa vacinal, ou 20% no caso do esquema completo, recusa total de vacinação, 10% e parcial de 20%,
são números excelentes, dificilmente alcançados para qualquer outra vacina. Então, obter os 100%, eu acho que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, acho que nós estamos num nível de proteção hoje com a população adulta muito boa, com adolescentes em franca ascensão. E o grande desafio tem sido as crianças mesmo, que talvez não cheguemos nessa saturação populacional de 90%, com primeira dose, 80%, talvez em algumas poucas localidades somente. Aí nós vamos ter uma rejeição maior. Mas mesmo assim, essa rejeição maior ainda vai trazer níveis de proteção populacional muito grande, e é preciso entender, Agostinho, acho que esse é um aspecto que pouca gente enfatiza, que eu acho que é a questão da cidadania, né? Você vacina não só por si, né? Você vacina pela coletividade, para aqueles que não têm acesso a um hospital, você vacina por aqueles que vivem em condições mais desfavoráveis, que aqueles que já têm doenças crônicas, você vacina pelos idosos que convivem com você, pelos seus familiares até, que muitas vezes respondem mal à vacina, que sabidamente, indivíduos de 80, 90 anos, não adianta você dar 3, 4, 5, 10 doses, eles vão ser sempre piores respondedores à vacina, o sistema imunológico está envelhecido. Então esse é um pacto que devia ser de todos. Né? Nós não estamos falando de algo, não é só sobre você, não é só sobre o seu direito de estar protegido ou não, eu me arrisco se eu quero. Você coloca em risco os outros, né? Então, esse é um recado que a gente precisa, é uma comunicação que a gente não faz de uma maneira efetiva, ao meu ver. A gente precisa dizer isso para as pessoas de uma maneira mais clara. Você está vacinando para proteger, mas para proteger seu pai, para proteger seu avô, para proteger aquele amigo seu da escola que tem diabetes, para aquele obeso seu, amigo seu que trabalha do seu lado. Você vacina também para que seus amigos possam usufruir. E quando você tem notícia, o pai de um amigo seu faleceu de Covid, teve um quadro grave, ficou sequelado de uma doença, você tem responsabilidade disso também, nós todos temos, né? Então, aqueles que não se vacinam estão de alguma maneira colaborando para que essa transmissão permaneça na comunidade, e isso é reflexo de uma ação de todos. Então, acho que a gente precisa, as pessoas precisam entender que essa ação coletiva é um bem público. Saúde vacina não é sobre esse problema, essa proteção individual somente. A proteção coletiva é fundamental, e é assim que a gente avança numa cidadania cada vez melhor. Perfeito. Doutor Renato Kifuri, muito obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, e até uma próxima, doutor. Eu que agradeço, obrigado, Ana, por estar conosco. Um abraço para o Datena hoje, que não está conosco também. Datena foi cuidar da saúde, né? Mas tudo normal. Atendimento de rotina, tá tudo nos conformes. Hoje à tarde já está lá firme e forte no Brasil Urgente, amanhã pela manhã, aqui no Manhã. Doutor Renato, obrigado. Abração para o senhor. Grande abraço, bom fim de semana a todos. Amém, para todos nós. Doutor Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ana já foi apresentada, tô aqui. Apresentada, saudada pelo Dr. Kifuri. Não é para poucos isso, hein, Ana? Não é? Privilégio mesmo, prestígio. Direito um abraço adquirido, pro doutor. mas